Olá, hoje temos o prazer de receber uma pessoa, uma figura já de grande importância na nossa cidade, que está ficando famoso pelo trabalho que está realizando. E isso é bem interessante, porque as pessoas às vezes ficam famosas por trabalhos não realizados ou por trabalhos não muito bons. Hoje nós estamos recebendo o Padre Flávio, como é o nome completo que o senhor acabou de dizer, para a pessoa conhecer? Flávio Jorge Miguel Júnior. Isso. Flávio Jorge Miguel Júnior, que é uma família de origem libanesa, é isso? Exatamente. Mas em Sorocaba. Em Sorocaba, o vovô veio do Líbano e aqui se estabeleceu nos anos 20, mais ou menos, do século passado. E daí seu pai? Flávio Jorge Miguel. E ele tinha tinha algum negócio na meu cidade? Avô, na verdade, meu avô ele tinha uma loja na Rua da Penha, Sim. Loja Dois Leões, Sim. né? E fazia o trabalho próprio como todo libanês Sim. que veio para cá, desenvolvendo o comércio. E daí o seu pai continuou com a loja? Não, meu pai ele seguiu um outro caminho, se formou em Direito e depois se tornou também funcionário público do Estado como fiscal de transportes. E como é que o neto dos libaneses acabou entrando para a igreja e depois foi virar administrador bem-sucedido de um hospital? Olha, eu tive a minha experiência com Cristo há mais de 30 anos. Em 1987, foi um momento muito importante, eu era adolescente, 17 anos, eu fiz um retiro espiritual e me encontrei. Pensei só depois em ser padre, porque entrei também na Faculdade de Direito, aqui de Sorocaba, mas isso foi em 89. Mas não concluí porque acabei entrando para o seminário. E Deus tem os seus planos, os seus caminhos. Estou com 23 anos de padre, me sinto muito feliz. O seminário foi o São Carlos Borromeu ou foi outro? Não, São Carlos Borromeu mesmo aqui da nossa arquidiocese. Eu me lembro que, como vocês sabem, eu tenho um pouquinho de vivência em Sorocaba, né? E quando eu estudei no Estadão, ali, a gente tinha muitos colegas seminaristas que vinham ali. E eram alunos muito bem aplicados, né? Parece que a formação intelectual que é dada nos seminários é uma coisa assim bastante puxada e bastante ampla, não é isso? É verdade. Eu também tive o privilégio, nos anos 70, de estudar no Getúlio Vargas, uma grande escola. Logo ali abaixo. Né? Uma escola também fantástica que pôde formar tantas e tantas gerações. E ainda continua formando. Mas aquele saudosismo, né, do passado, onde realmente o estudo ele era mais forte. Você estudou latim? Como? Você estudou latim? Não, na minha época o latim já não tinha mais latim? Mas como é que um padre não sabe latim? Tudo bem, não tinha mais as missas em latim. Exatamente. Mas não tem aquela questão de buscar o ensino ou grego ou latim, não precisa saber isso um pouco? Nós tínhamos no tempo de filosofia, nós tínhamos professor de latim. E depois na teologia também tivemos um pouco de latim. Mas o nosso latim ele ficou mais restrito à parte da teologia, por causa de algumas formulações dogmáticas, alguns conceitos. Então a gente teve o latim básico, mas não um latim como tiveram outros padres, que nem o Aldo Vanucci. Sim. Né? Também era outra época também, Exatamente. Alguma coisa assim. Mas eu também tive aula de latim, mas a única coisa que eu aprendi é que assim, em latim não existe nenhuma palavra com acento tônico na última sílaba. A última coisa. E aí, alguns colegas receitavam a catilinária, mas é outra época, é bem outra época. E essa formação sua, que a gente entende hoje que é a formação de seminário, ela é uma formação, dizer que é humanista é pouco, né? Ela é bastante profunda. Deu um aprofundamento nessa questão do entendimento social, intelectual, como é que isso afetou a sua vida? Vejam, eu procurei sempre pautar muito pelo estudo, sempre gostei muito de estudar. Cada padre, ele possui um carisma que lhe é próprio. Alguns padres, eles se destacam muito na questão, por exemplo,
da vida sacramental da igreja, que é a grande importância. Eu sempre gostei mais do estudo e, portanto, acabei fazendo a pós-graduação para poder dar aulas de teologia, né, que nós temos um instituto aqui em Sorocaba. Então, realmente, a parte do ensino, também fui professor durante muito tempo na Uniso. Sim. E foi um momento muito importante. Não, ainda... aquela Uniso ali da Eugênio Salerno no começo ou era já no Campus já Novo? No Campus Novo, tá. Eu ali dei aula muitos anos. Depois a Arquidiocese formou o nosso Instituto próprio de Teologia, João Paulo II, ali na Eugênio Salerno, onde fica também toda a sede da Arquidiocese de Sorocaba. Tem o Centro Arquidiocesano Pastoral, assim por diante. Lá até hoje eu ministro aulas, logicamente que agora com o tempo reduzido, por causa dos trabalhos da Santa Casa. E como é que foi essa transição? Porque me parece que uma coisa é uma atividade intelectual, dar aulas, estudar, aprofundar com o mestrado, aprofundar nos estudos. É uma questão estudante, ainda mais de quem gosta de livros, gosta de ler. De repente, está lá sendo para coisas práticas num campo meio difícil, é pouco, muito difícil, que é administrar saúde. Exatamente. Olha, é por isso, Romeu, que eu falo muito para as pessoas, de que atribuo 100% a um chamado divino, uma missão divina. Eu acredito de que quando nós nos unimos a Deus, à vontade de Deus, nós podemos desempenhar as coisas de uma forma esplêndida. Então nós temos uma boa intenção e temos, repito, uma missão divina. No ano de 2016 foi o ano da misericórdia na Igreja Católica. O Papa Francisco colocou neste ano as obras da misericórdia. Inclusive o Padre Cojá, que nos acompanha, ele também, como responsável social da Arquidiocese, fez muitos trabalhos nessa área. E nesse ano da misericórdia o Papa pediu um ênfase a isto. Então, na época, eu fui junto com o arcebispo Dom Eduardo até o prefeito da época, que era o Panúncio. E, devido à situação que passava a cidade e a Santa Casa, nós nos colocamos à disposição. Como naquele ano de setembro estava sendo reorganizada a Irmandade, eu comecei então a fazer parte do Conselho de Administração e as coisas foram caminhando até que depois a gente ficou à frente como diretor-presidente da entidade. Mas tem além da vontade divina, ou dessa vocação, ou esse chamado que muitas pessoas recebem, né? Ou sentem esse chamado, também tem um aspecto prático, tem um aspecto do conhecimento. Como é que se lidou com isso? Você já tinha algum experimento? Porque a administração hospitalar não se faz de uma semana. Sim. Olha, aqui tem algo muito importante. Quando a gente fala de administração hospitalar, administrar pessoas, fazer gestão, as pessoas se esquecem que todo padre, um pároco, mesmo sendo um âmbito totalmente diferente, é também um gestor. Eu não sinto nenhuma diferença do ponto de vista de recursos humanos, de liderança, de formação, de fiscalização com os outros trabalhos de liderança que exerci, seja quando eu fui diretor do Instituto Teológico, seja à frente lá do Santuário São Judas Tadeu, onde eu tenho milhares de pessoas. Lidar com pessoas, responsabilidades, fazer gestão, isso daí é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Logicamente, de que o meio hospitalar ele é muito complexo. Então, também da minha parte tem exigido esse desafio, muito estudo, preparação, tenho estudado muito. E eu acredito que a demanda da população atendida é enorme, porque é típico do setor onde você está sendo bem atendido, sempre haverá alguém ou sempre haverá muitas pessoas que não, eu poderia ser melhor atendido. Né? É um setor extremamente carente e as expectativas são sempre além daquelas que a gente consiga dar. Né? Exatamente. E isso tem sido, subjetivamente, pessoalmente, a minha maior crise, porque eu sou muito exigente comigo e com os outros. E por mais que eu me dedique,
sempre esbarro com o limite, meu e dos outros. E isso gera em mim, porque sou muito ansioso, um desejo de superar obstáculos. O senhor falou de forma perfeita. A saúde ela sempre estará incompleta. As pessoas sempre elas desejam ter mais. Nos melhores hospitais, as pessoas vão achar que eles poderiam ser mais. É uma questão sempre... Porque a saúde, né? Se uma enfermeira num dia ela entra e ela esqueceu de dizer bom dia ou ela tropeçou, já cria, porque todas as pessoas estão em crise, né? Elas estão fragilizadas. E elas precisam exatamente daquele atendimento humano. Aliás, é um absurdo, né? Eu costumo falar aqui para algumas pessoas que essa questão de dizer da humanização da medicina, isso é um absurdo, porque a medicina em si tem que ser humana, né? Exatamente. E que é o que deve ser praticado. Mas infelizmente hoje é uma realidade que envolve médicos, e recursos, enfermeiras. E recursos, quer dizer, que multiplicação dos pães você anda fazendo lá? Olha, volto a dizer, é a graça de Deus, mas essa humanização é o nosso know-how. Realmente a gente tem caprichado nesse sentido para que as pessoas sejam bem acolhidas. Como o senhor disse, automaticamente supõe-se que quem vai lidar com um doente, no campo, um profissional de saúde, seja médico, enfermeiro ou qualquer outro, seja uma pessoa que goste de pessoas. Senão teria que trabalhar com pedra, com tijolo. Sim. Eu falo sempre no hospital, se um gosta de trabalhar com pessoas, com o público, tem que trabalhar com tijolo. Né? Quer dizer, não dá, você tem que realmente gostar. Também, de fato, as pessoas, especialmente os pacientes, às vezes estão equivocados, então você tem que ter uma paciência. Então, a humanização, ela é o segredo, porque quando a gente se encontra... Voltar à medicina que sempre deveria ter sido humanizada, né? Exatamente. E quando nós estamos, Romeu, doentes, todos nós somos assim, nós nos infantilizamos também, todos nós, né? Remontamos à infância e nós precisamos de atenção, né? Às vezes uma palavra e tudo mais. Então isso acontece também no meio privado. Às vezes o médico não olha nos olhos, não passa corretamente a informação, ou a equipe de enfermagem não trata com carinho. A pessoa já está ali sensível, ela está com uma dor, ela está com medo. Então há necessidade de uma profunda humanização. E em especial porque a gente tem uma tendência histórica, né, de achar que os médicos são os super-heróis, que eles são infalíveis. E a gente, né? Tão gente quanto o enfermeiro ou uma enfermeira que está cuidando da gente, também quanta esperança se coloca ali de que, puxa, finalmente chegou a enfermeira para saber, para me dar o remedinho, será que ela pode dizer se eu vou melhorar? Eu acho que a expectativa é enorme, o peso também que o seu corpo de funcionários sente deve ser estressante, não? É estressante porque realmente a pessoa, o enfermeiro, por exemplo, mesmo o médico que vai ali dar o seu plantão, ele muitas vezes veio de um plantão de um outro hospital, às vezes ele já está 24 horas trabalhando, sem um descanso. É como, por exemplo, também agora na UPH, os médicos que entram às 19 horas, eles vão até às 7 horas da manhã. Eles têm que ter também um momento de descanso. Quer dizer, se todos defendem que a classe operária, essa foi a grande bandeira e justa, né, por parte dos sindicatos, tivesse seu descanso, né, e hora de 8 horas por dia, e um médico que está numa unidade básica ou ele está numa UPH e trabalha 12 horas, ele também precisa ter momentos para tomar sua refeição, ele precisa ir ao toalete, ele precisa de madrugada dormir um pouco. Então é muito difícil isso. Até para tomar a decisão correta no diagnóstico dele, né? Exatamente, ele tem que dormir um pouco para poder atender bem os munícipes. E, então fazer esse tipo de gestão é muito complicado. Tanto é que na última reunião que tivemos, que eu tenho um grupo de 16 pessoas de humanização na Santa Casa. A nossa decisão agora foi cuidar dos profissionais de saúde do hospital. Além de a humanização, ela cuidar dos doentes, nós percebemos a necessidade de cuidarmos daqueles que cuidam.
que é normalmente o pessoal que é esquecido. Exige. Deixa eu falar de duas coisas aqui, antes que a gente entre nessa questão da UPH que você acabou de mencionar, que é uma curiosidade muito grande para muitos aqui. Ainda falando da Santa Casa, obras, tem expectativas quanto ao novo aparelho que é para a cura de tratamento do câncer? O acelerador linear. Sim. As obras de infraestrutura já estão prontas, já chegou o acelerador. Exatamente. Só está faltando sintonia. Olha, o chiller, aí nós temos um pequeno problema, Sim. porque aqui no Brasil, infelizmente, a lei das licitações, se por um lado elas tiveram como objetivo estancar a corrupção, por outro lado elas acabaram engessando o poder público, que o Brasil não aguenta mais. Não tem como nós continuarmos com essa regra. Então, a empreiteira que construiu a Casa Mata, não só de Sorocaba, mas de outras pelo país, para a expansão da radioterapia, essa empreiteira faliu. Portanto, o Ministério da Saúde ficou 3 anos sem ter realmente quem fizesse. Era que tinha ganho. Era que tinha ganho na época. Certo. Então, há 2 anos atrás, eu estive com o presidente da República, consegui uma audiência, já estava saindo a licitação da nova empresa, da nova empreiteira, e essa empreiteira, então, que ganhou, nós fomos o primeiro lugar do Brasil para que ela pudesse concluir. Então, a Casa Mata está prontinha. O acelerador linear veio da Califórnia, custa quase 5 milhões, nem os hospitais particulares de Sorocaba têm esse aparelho e essa tecnologia. Também a Casa Mata, o Ministério gastou, acho que quase 4 milhões. O único problema é o chiller da Casa Mata. Que é um resfriante, um refrigerador da coisa. Exatamente, para a máquina, não para o ambiente. Não, sim, para a máquina. Sim. Para a máquina. É um problema tão simples, mas nós não podemos fazer isso, porque o Ministério da Saúde, enquanto ele não entregar para nós a obra pronta, eu não posso fazer uma campanha ou mesmo trocar a peça. É uma coisa muito simples. Mas eu apelei já aos deputados da nossa região, né, o deputado Vitor Lippe, o deputado Derrite, pedindo aos deputados de Jefferson Campos. Entrei em contato com todos e está avançando em Brasília. A questão agora é só burocrática. É uma assinatura que falta. Nossa. Então estamos esperando isso. E me diga uma coisa, esse acelerador, o que ele vai permitir? Ele é aquele que tem uma radiação precisa sobre o tumor, é isso? Veja, nós tínhamos no Brasil e no mundo inteiro o tratamento de radioterapia com a pastilha de cobalto, que é algo mais analógico, que traz algum tipo, não digo de sequela, mas de efeitos colaterais. Uma queimadura, ele fazia aquele xizinho lá óptico, essa questão toda. Exatamente. O acelerador não. O acelerador é o que existe no mundo de mais moderno e com menos sofrimento para o paciente oncológico, né? Então, esse aparelho ele é tão formidável que futuramente nós podemos adicionar outras coisas no próprio aparelho a ponto de fazermos cirurgias oncológicas dentro da Casa Mata usando esse aparelho. Nossa, que fantástico. E tem alguma previsão, sem ser muito esperançoso, mas uma previsão realista? Olha, realista, eu fico constrangido. Meu desejo é falar semana que vem está tudo certo, mas não é. Não é. Com a burocracia do Brasil, eu faço votos de que mais um mês e meio possamos resolver. Porque ainda é primeiro semestre, então? Eu acredito que sim, porque agora está numa fase que realmente as coisas estão caminhando. E logo depois disso, a parte final vai ser a visita dos técnicos do Cinem, que são os tecnólogos do Rio de Janeiro, que vêm para medir a radiação. Eles fazem o teste final. Aí é o último procedimento. Se não tem vazamento, se não tem fora, se não tem riscos. Exatamente. Mas como nós temos já mantido contato com os tecnólogos, então assim que resolver o problema aí desse chiller, os tecnólogos eles virão o quanto antes para a Santa Casa. Para entender e terminar essa questão da Santa Casa, esse tratamento vai evitar, inclusive, que tenha aquela
bando de gente indo para ou Guarulhos ou São Paulo, alguma coisa, aqueles transportes de Kombi, espera todo mundo e volta, aquele sofrimento todo vai poder ser feito aqui em Sorocaba? Exatamente. O tratamento de radioterapia, sim, nós somos o único, nem o conjunto hospitalar, que nós chamamos regional, tem. Sim. Então nós atendemos 48 cidades. Ah, vai atender todo mundo da região? Sim, até a divisa com o Paraná, depois de Itararé. Mas daí é atendimento pago pelo governo federal, então? Não, exatamente. Vem a verba, a oncologia pelo governo federal. No entanto, a regulação é o CROSS estadual. Sim. São os 48 municípios. E que vão enviar para vocês. Exatamente. Eles já estão enviando para a parte da cobaltoterapia. Certo. E nós já temos lá a quimioterapia e hormonioterapia, onde nós recebemos munícipes de Itapeva, de Itapetininga, de São Roque, das 48 cidades. Nós já atendemos. Isso tem dado resultado, assim, pelo menos se chega em Sorocaba, agora Sorocaba está atraindo, né, essas cidades. Porque o paciente de Sorocaba basta ir, por enquanto, à Santa Casa. Não? Veja, quem faz a regulação Sim. não é a Santa Casa. A regulação é o CROSS estadual, é ele que seleciona o doente e encaminha ou para Sorocaba, ou para Jaú, ou para Barretos. Mas é possível ele mandar alguém para Jaú, do CROSS tendo serviço em Sorocaba? Se ele for mal regulado, sim. Então nós temos brigado, inclusive, porque para o tratamento com o cobalto, nós temos a capacidade, e temos, de atender mais. Isso nós até falamos sobre isso. Nós temos capacidade. E estão mandando para longe. E estão ainda mandando para longe. Já fizemos o nosso questionamento ao DRS 16. Explica um pouquinho o que é o CROSS para o nosso O CROSS, ele é o que faz a regulação, né, da saúde dos doentes. Isso. Ele é um organismo que foi criado estadual para fazer a regulação dos pacientes de alta complexidade. Também existem alguns casos de média complexidade que ele faz. Então, por exemplo, no novo regional, as cirurgias cardíacas ou as cirurgias, por exemplo, neurológicas de alta complexidade, a pessoa ela entra como que fosse numa fila, né? Então, esse médico ou esse grupo de médicos do CROSS, eles vão selecionando os pacientes e vendo a disponibilidade desses hospitais. E daí eles vão fazendo o encaminhamento. Antigamente, esse CROSS ele era feito na própria região. Na minha opinião, era melhor, quando era feito aqui pelo DRS 16. Sim. Por quê? Porque ele conhecia a região e conhecia os problemas da região. Há alguns anos eles tornaram o CROSS realmente estadual. Eu, particularmente, acho que foi um prejuízo. Fica uma coisa distanciada e fica uma coisa mais burocrática de mapa ou alguma coisa assim. Nós estamos chegando quase ao final já, mas essa conversa está muito boa. Quero explorar mais um aspecto que é da UPH. Quer dizer, já não bastasse pegar a Santa Casa, tentando arrumar aquilo. É um baita de uma questão que vocês estão conseguindo com muito sucesso. Mas já tem que pegar outro assim? Vocês não conseguem? Já quer pegar outro problema? Sim. Veja, não foi algo que nós... Eu falo problema, gente, é como brincadeira, porque Sim. Eu sei que o pessoal é capaz disso. Sim, mas é muito desafiador porque é porta aberta, são quase 15 mil munícipes que ali se dirigem, é um grande desafio. Nós simplesmente pegamos, primeiro porque havia um caráter emergencial. Houve um pedido por parte do prefeito municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, não havia mais tempo para a licitação, e realmente foi feito esse pedido para a Irmandade. Para nós somos, na verdade, também uma UPH fechada. Sim, sim. Nós temos ali dentro as pessoas que recebemos oriundas das outras UPHs antes de serem internadas na Santa Casa, de porta fechada. Porque antes de existir as UPHs, o Pronto-Socorro Municipal, o Laelcio fez parte daquela construção, aquele pronto-socorro, ele existia no lugar das UPHs, e o pronto-socorro municipal, ele era na Santa Casa. Então já existe no DNA da Santa Casa essa questão do pronto atendimento, né?
Mas sem dúvida alguma Mas hoje o atendimento no UPH, que vocês estão ali na Coronel Nogueira Padilha, lá em cima, quase com a Raposo Tavares. Ali é o atendimento da população que caiu, bateu o braço, está resfriado, está com alguma dor, etc, etc. Tal. E isso quantos vocês atendem ali por dia? Olha, por dia varia mais ou menos 400 a 600 pessoas. E para atender esse povo, vocês têm toda uma equipe onde vocês fazem uma espécie de uma triagem ou conseguem fazer ali mesmo o tratamento? Veja, existe uma triagem, mas me permita a audácia, eu tenho me debruçado para entender o fluxo da saúde na nossa cidade. Na minha opinião, Sorocaba, mas não por culpa dos atuais gestores da saúde, que me dou muito bem com secretárias da saúde, mas é um problema antigo. Na verdade, o fluxo e a gestão está equivocada. O hospital, ele acaba funcionando como uma UPH. A UPH faz às vezes de uma UPA. A UPA faz às vezes de uma unidade básica de saúde. E a unidade básica de saúde perdeu sua identidade. A UPH é a unidade pré-hospitalar. Na minha opinião, ela deveria ser fechada. Devia ter uma ou duas só na cidade. São aqueles casos, como o próprio nome o diz, pré-hospitalar. Pré-hospitalar. São os casos mais graves. Sim. Hoje não é isso. Hoje ele funciona como um PA. Sorocaba tem praticamente 3 que é PAs. Pronto atendimento. Pronto atendimento. Sorocaba tem 3 PAs praticamente. 5, porque tem 2 que funcionam, entre aspas, meia boca, se assim podemos dizer. Na minha opinião, Sorocaba deveria ter uns 30 PAs muito bem feitos. Eu acho que o PH não era um lugar para você atender quem está com dor de estômago, vomitando, está com uma febre estranha. Isso é lugar do PA, do pronto atendimento. Então, há de se rever na cidade de Sorocaba todo o fluxo e toda a gestão, que, ao meu ver, há anos está equivocado. Pois é, e ainda mais agora, quando a gente está vendo aí um aumento dos casos de dengue, os casos de... chega agora o inverno com febres, e mais ainda, né, a população que a gente vê as estatísticas, São Paulo está entre os estados do Brasil que menos vacinam. Quer dizer, a população quase não atendeu para vacina. Isso vai acarretar mais atendimento, um estresse daí, tipo, gente indo para esse atendimento na UPH. Com certeza, né? Isso gera a questão do fluxo novamente. Se a unidade de saúde ela não corresponde à sua vocação primária, ela acaba tendo seus problemas de gestão. E repito, o modo como eu vejo está equivocado. A padaria está vendendo carne e o açougue está vendendo pão. Entendi. Finalizando, parece que existe no atendimento público muita gente que marca horário. É feito um sistema, digamos que já houve até uma melhoria no atendimento ou marcação, mas qual é o índice de abstenção? Ou seja, as pessoas que marcam consulta, ou seja, estão ocupando um horário de alguém que pode estar lá e não comparece. Cerca de 30% a 40% das pessoas não comparecem. Por quê? Mas aqui é uma questão histórica. Como existe uma demanda reprimida, ou seja, para quem está nos assistindo compreender, de milhares de pessoas esperando às vezes um exame ou um determinado procedimento ambulatorial, o que ocorre? Muitas delas já fizeram no particular, mudaram de cidade, morreram. Porque ficou há muito tempo para trás. Ficou muito tempo. Sim. Então existe também... nós temos esse caso recentemente de um senhor que foi chamado para a policlínica, para o atendimento dele, ele já tinha morrido. Exatamente. Ele tinha outro caso da senhora que contou, e a gente sabe de quantos casos que ocorrem isso, né? Porque em Sorocaba houve, nos últimos 10 anos, uma dissociação, que no tempo do governo Lippe, lá em 2006, 2007, dava muito certo. Ou seja, deixar a rede ambulatorial policlínica ligada à rede hospitalar, que no caso é a Santa Casa. O que seria o correto, repito, naquele governo, independente de partido político, eu estou falando que, na minha opinião, é o melhor. Inclusive, partilhei isso com o prefeito municipal, o Crespo. Nós deveríamos voltar a ter aquele modelo onde o próprio médico da policlínica, que acompanhava o doente, era o mesmo que operava o paciente em seguida.
Hoje, o paciente ele passa às vezes por 4 ou 5 médicos. Ele vai na unidade básica, ou foi um médico, aí mandou para a policlínica, foi outro médico, aí ele manda para a Santa Casa, é um outro médico para operar, depois para reavaliá-lo é um outro médico. E a urgência não existe aí, né? O Exatamente. Caso urgente desaparece. Na verdade, em Sorocaba, hoje, nós estamos gastando muito. A Prefeitura de Sorocaba, ela não gasta pouco em saúde. Sorocaba gasta bem. Há um bom investimento. São mais de 500 milhões ao ano. Mas pode pôr 1 bilhão por ano. Se não mudarmos o fluxo e a gestão for melhor elaborada, nós continuaremos tendo os problemas de saúde pública. Eu não digo se é excelente pela conversa ou que ruim saber dessas coisas, mas eu acho que é muito bom essa conversa para a gente ter essa possibilidade de conhecimento com alguém que não é teorizando não, está pondo a mão na massa, está lá no dia a dia. Que hora você chega na Santa Casa? Olha, varia muito, porque também tem meus outros compromissos, mas eu tenho trabalhado, melhor dizer assim, 16, 17 horas por dia, o que não é bom. Isso não é louvável, não. Tenho que cuidar da minha saúde. Toda segunda-feira eu faço um voto que eu vou começar a me cuidar mais. Faz favor, não, se cuida também, porque não adianta ir para frente de batalha e o general morrer logo de cara. Né? A gente tem que estar aqui cuidando aqui das coisas, administrando, ou dar uma descansada e tocar. Pessoal, nós estamos chegando ao final, estendemos um pouquinho aqui. Eu vou deixar com o Padre Flávio as últimas palavras de agradecimento e despedindo-nos de vocês. Bem, eu quero agradecer, Romeu, essa entrevista maravilhosa, né? A toda a diretoria aqui do Cruzeiro. Vocês fazem um trabalho com maestria, né? Eu sempre fui fã de todo o trabalho do Cruzeiro do Sul, desde criança. Eu sou sorocabano nato, né? Acompanhando o jornal sempre, então também rádio, tudo que vocês fazem, esse sistema de comunicação. E quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, estão participando, interagindo, e dizer de que falta muito, sem falsa humildade, falta muito para que a Santa Casa seja um hospital de excelência. O que nós queremos é lutar e cada vez melhorar mais. E contamos, para tanto, com a ajuda de toda a população, porque a Santa Casa é um patrimônio do povo sorocabano, né? É de todos nós. Então, vamos juntos reconstruir o hospital. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Veja, gostou? Dá um likezinho aí, põe o dedinho para cima. Pega o link, se você gostou, envia para os amigos, manda pelo WhatsApp, coloca na sua mídia social, porque essa conversa aqui com o Padre Flávio, ela merece ir longe. Até a próxima. Muito obrigado.